Passar mais esse tempo juntos, um tempo de orar e de compartilhar a palavra. É diferente, né? Nós estamos juntos na igreja e temos que lidar com a internet para nos colocar um pouco mais próximos. Ontem nós falamos um pouco sobre essa presença na ausência, né? Da importância de, apesar de não estarmos juntos fisicamente, nós estamos juntos de coração e de propósito e podemos juntos olhar a palavra, nos estimularmos a orarmos uns pelos outros. Eu gostaria de orar e depois nós compartilharmos um texto da palavra. Vamos fazer isso juntos? Quero agradecer aos irmãos da igreja e outros amigos que também estão olhando esse vídeo. Que Deus os abençoe de uma forma muito especial nessa noite. Amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos pela mídia, pela internet, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e de uma forma muito especial, nós abençoarmos uns aos outros. Que o Senhor nos dirija, cuide de cada família na sua casa nessa noite, nesse tempo difícil que estamos passando no mundo todo, mas que a graça do Senhor seja sobre o teu povo, sobre aqueles que te buscam. Te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com vocês um texto de Lucas, capítulo 22. Para mim não tem nada mais importante nesse tempo do que nós aprendermos com Jesus. E nos tempos difíceis que nós estamos passando, olharmos para como Jesus lidou com isso. Nesse tempo todo, eu tenho buscado e tenho aprendido dos meus pastores nessa caminhada de discipulado que o nosso principal referencial de alguém que cumpriu a vontade de Deus é Ele. E aqui nesse capítulo de Lucas, capítulo 22, versículo 39, nós encontramos um momento extremo para Jesus. Um momento extremamente difícil. É um momento de crise. Uma crise profunda. Eu queria tomar a liberdade de ler esse texto para vocês e nós compartilharmos sobre algumas coisas. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: "Ore para que vocês não caiam em tentação." Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. "Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Pareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. "Por que estão dormindo?" perguntou-lhes. "Levante-se e ore para que vocês não caiam em tentação." Olá, Aldair, tudo bom? Depois eu vou cumprimentando o pessoal que vai chegando por aqui. Tem várias pessoas, tem o pessoal do sertão do Piauí, o pessoal do Pará, o pessoal do Amapá, de São Paulo, algumas pessoas aqui de Santa Catarina também. Que Deus abençoe. Eu estou falando sobre esse texto de Lucas, capítulo 22, versículo 39, onde nós vemos o momento onde Jesus vai orar, pouco antes de ser crucificado, ser julgado e crucificado. E esse é o momento onde nós aprendemos algumas coisas de Jesus em tempos de crise. Uma dimensão do que aprendemos de Jesus é essa disposição de orar. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Jesus, ele sempre separava o seu tempo de oração. Nós temos muitos textos, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre Jesus orando. E interessante o texto também dizer que os seus discípulos o seguiam. Nem sempre faziam o que deviam, mas eles seguiam a Jesus. Chegando no lugar onde que lhes disse, ele falou: "Orem para que vocês não caiam em tentação." Ele afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. É interessante essa fala de Jesus, porque nesse texto, ele diz duas vezes isso.
Ele, no versículo 40, ele fala: orem para que vocês não caiam em tentação. E depois ele repete isso no final do texto, versículo 46. Por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Quando nós olhamos para esse texto, nós não podemos nos comparar de forma nenhuma com a dor, com o sacrifício que Jesus estava fazendo. A morte dele de cruz era algo que nenhum de nós, nem eu nem você, poderíamos suportar. A obra dele na cruz foi algo que somente ele poderia cobrir por causa dos nossos pecados. Mas é fato que esse texto nos ensina muito a respeito dos momentos de crise, de como nós precisamos lidar com isso. Quais eram as tentações que esses discípulos poderiam ser afligidos nesse tempo? Uma das coisas que é muito clara nesse texto, o próprio texto fala, é esse sentimento de tristeza. Eles sabiam, eles tinham ouvido Jesus falar sobre a perseguição, sobre como eles como Jesus estava tratando essa situação de ir para Jerusalém e ser morto, todas as perseguições. Beatriz, boa noite, Beatriz, tudo bom? Os discípulos sabiam isso, e de tal forma isso tomou o coração deles que eles ficaram extremamente entristecidos. O texto fala dominados pela tristeza. E essa tristeza fez com que eles tivessem até um tipo de letargia, de desânimo, desencorajamento, e foram dormir. E Jesus adverte os seus discípulos a respeito disso. Porque muitas vezes nós somos tomados por essa tristeza, e esse é um momento, e vamos passar momentos assim, de que o desânimo, o desencorajamento pode provocar em nós até uma certa depressão. E nós precisamos ficar muito atentos disso. Nós precisamos lidar com isso. O medo às vezes nos faz paralisar. Nós não temos que rejeitar o medo. Alguns médicos dizem que o medo é o motivo de nós não fazermos bobagem. O medo é necessário. Mas nós precisamos tomar cuidado para que as más notícias elas não tomem espaço demasiado no nosso coração. Quando a gente olha para esse texto e nós vemos essas tentações, nós vemos a tentação de um medo exagerado. Não é ausência de medo, mas um medo exagerado. Nós temos algumas coisas que podemos ser tentados a colocar em dúvida a soberania de Deus. Queridos, às vezes eu fico um pouco preocupado com todas as coisas que estão sendo faladas na internet. Me dá a impressão de que algumas pessoas pensam de que Deus não está sabendo de tudo que está acontecendo. Nada o que acontece sem que Deus o permita. Deus sabe exatamente não só o que está acontecendo, mas o fim dessa história. E nós precisamos crer nisso no fundo do nosso coração. Isso não quer dizer que eu e você não devamos tomar cuidado, não devamos seguir o que as autoridades estão falando, mas a incerteza às vezes é algo que nos coloca rendidos à situação. Nós não podemos ter dúvidas de que Deus está cuidando de todas as coisas, de que Ele continua sendo soberano, de que tudo que vai acontecer a respeito de mim e de você já tem na palma das mãos dele. Que se houver um livramento, é Ele que vai trazer. Então, às vezes, nós somos tentados a ter dúvidas a respeito da atuação de Deus. Às vezes, nós somos tentados a desobedecer. Nós vamos falar um pouco sobre isso nesses próximos dias. Amanhã, nossas conversas aqui são pequenas, não é um tempo grande de culto, mas há pequenas reflexões. Mas eu quero conversar um pouco com vocês sobre coisas que nós devemos fazer, voltar a falar sobre a nossa vocação. Amanhã eu quero conversar com você sobre isso, porque eu creio firmemente que nesse tempo que a igreja precisa ser luz do mundo, que a igreja precisa ser o sal da terra, que nós precisamos trazer um sabor no meio da angústia. Pelo menos nesse tempo de crise, nós temos 3 ministérios que nós precisamos exercer com muita força.
Um deles é o ministério da oração. Amanhã eu quero falar um pouco sobre isso, de como a igreja ora, quais são os propósitos. Eu quero começar a falar sobre isso hoje. Uma segunda coisa é sobre, nos tempos de crise, sobre o ministério da compaixão. Nós estamos sendo orientados e devemos ouvir essas orientações de que nós devemos nos cuidar. Ontem eu falei um pouco sobre isso, esse senso de se preservar. Mas não podemos esquecer que outros estão sofrendo. Eu fui muito impactado ontem, antes de ontem, quando eu vi a cena de um médico, uma foto, eu não lembro exatamente onde foi, a foto de um médico num corredor com uma pessoa que estava morrendo literalmente de coronavírus. E o comentário desse agente de saúde foi: como é triste morrer sozinho. Ninguém podia entrar no hospital. Estava só a pessoa ali, sem condições de tomar um medicamento, sem perspectiva de cura, e só tinha um médico do lado dele. E a fala: como é triste morrer sozinho, morrer longe dos seus familiares, das pessoas queridas. Eu não sei se a pessoa era um cristão ou não, das convicções de fé dele. Mas ter um olhar de se compadecer dos outros, isso é fundamental. Então eu peço a Deus que no meio desse gerenciamento da nossa crise, nós não sejamos pegos por uma tentação de olhar para o nosso umbigo, para as nossas necessidades, para aquilo que está nos faltando, para o nosso senso de preservação, e deixar de ter compaixão com aquele que precisa de receber compaixão. Compaixão, oração e compaixão são ministérios extraordinários nos tempos de crise, e que eu e você precisamos pedir a Deus para nos ajudar. Um outro ministério que eu acho que é fundamental nesse tempo é o ministério de consolo. Pessoas vão estar sofrendo, vão estar passando por dificuldades emocionais, dificuldades físicas. Deus permita que isso não chegue perto de nós, mas também dificuldades por causa das perdas. Talvez você nunca pensou em ser um conselheiro, mas você não precisa ser um conselheiro para consolar os outros. Eu aprendi com os meus pastores que, de uma forma muito especial com o pastor Edson Barbosa, quantas vezes tudo que era necessário era colocar uma mão no ombro e não dizer nada. Aliás, que às vezes nós queremos dar soluções simples para questões muito complicadas. Aprender e pedir a Deus que nos ajude a consolar pessoas. E que Deus nos ajude a ter um coração consolador. Então nós vamos falar sobre isso nesses próximos dias, sobre esses ministérios que Deus provisiona a sua igreja nos tempos de crise. Mas eu e você precisamos estar atentos a não sermos tentados por coisas que tomam o nosso coração, tomam o nosso espírito, tomam a nossa mente nesse tempo de ouvir esses rumores, essas notícias, né? Coisas difíceis como estão acontecendo na Itália, como está acontecendo agora na Espanha também, no Irã, em tantos outros países, e que se as coisas andarem como previsto, como as possibilidades demonstram, essas coisas vão chegar no Brasil também, num país de pobres, num país de gente necessitada, de gente sofrida, e nós vamos precisar lidar com isso. Contamos com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, mas nós não somos senhores da história, o Senhor é. É interessante que nesse texto, Jesus tinha essa perspectiva. Quando ele está no seu momento de oração, ele chama os seus discípulos e fala: ore para que vocês não caiam em tentação, e ele mesmo se afastou deles um pouquinho, uma pequena distância, não sei quanta distância foi, mas eu imagino que uma distância em que ele podia ser visto pelos discípulos, se ajoelhou e começou a orar. E a oração de Jesus foi: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Eu e você somos pessoas que rogamos a Deus para que o cálice seja afastado de nós.
Jesus aqui está falando do cálice que ele teria que tomar, que é o cálice do pecado do mundo. Não é disso que eu estou falando de mim e de você entende, né? Mas existem coisas que nós não queremos passar. Existem sofrimentos que nós rogamos a Deus para não sentir. Nós não queremos ter pessoas amadas doentes. Nós não queremos perder pessoas. Nós não queremos nós mesmos passar por essas dores. Então é legítimo, Senhor, se for possível, na dimensão daquilo que faz parte do meu relacionamento contigo, se for possível, afasta de mim esse cálice. Essa é a minha oração também. Eu creio que essa é a sua oração. Mas é interessante que esse texto fala: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amanhã vou começar a compartilhar com vocês sobre alguns homens que tiveram uma vida de oração e passaram por momentos difíceis. Vou lembrar, por exemplo, de Paulo. Paulo, ele orou quantas vezes falando sobre o espinho na carne. E a resposta da parte de Deus foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Ouvir isso é muito difícil. Ouvir isso é muito doloroso. Ouvir isso muitas vezes é insuportável. Mas nós devemos pedir que a vontade de Deus seja cumprida. Nossa dificuldade às vezes é entender a vontade de Deus, e nós queremos compartilhar isso com você amanhã e nos próximos dias. Entender essa vontade de Deus. Como é que essas coisas podemos tratar isso nesse tempo de crise. Vamos falar sobre isso. Você pode mandar suas mensagens, você pode depois colocar suas dúvidas, seus motivos de oração, e eu vou tentar, na medida do possível, respondê-lo, dar toda a atenção. Esse é um tempo que eu e a Maria José temos separado, nos dedicado, para que de alguma forma a gente possa viver de fato esse ministério de estar ausente da presença de vocês, mas muito presente no compartilhar do coração, e se for necessário, sim, até dia até você, e a gente poder fazer isso junto, de orarmos juntos, e vamos ver o que Deus tem separado. Mas é interessante que mesmo para Jesus, esse texto muitas vezes nós passamos olhando e nos surpreendemos com ele quando ele diz assim, no versículo 46, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Gente, que coisa extraordinária, que até Jesus precisou naquele momento que um anjo da parte de Deus viesse e o ajudasse e o fortalecesse. Eu creio que também essa experiência foi a experiência que levou, uma das experiências que levou Jesus a dizer: Senhor, manda um consolador. Porque senão esses homens e mulheres precários como eu e você não vamos suportar. Nós vamos desfalecer e vamos ser tentados e possivelmente não vamos resistir a algumas tentações. Quantas vezes eu já tenho ouvido de pessoas que se aproximaram de Deus por causa das dores, mas quantas vezes eu ouvi de pessoas se afastarem de Deus, colocando Deus em dúvida por causa das dores. Se o próprio Jesus precisou que esse anjo viesse do céu para o fortalecer, o Filho de Deus, homem encarnado, homem de dores, como a palavra diz, precisou que Deus cuidasse da sua alma de uma forma especial nesse tempo de tanta dor, de suor de lágrimas. É para esse momento, para lidar com as nossas dores, com as nossas crises, com as nossas inseguranças, que Deus providenciou o Espírito Santo de Deus. Para que nós pudéssemos ter o nosso coração, a nossa mente de alguma forma cuidado, que não fosse levado às tentações que as crises normalmente trazem. A crise sempre vai trazer oportunidades de nós conhecermos mais a Deus, e também vai trazer oportunidades de nos afastarmos de Deus. A minha oração, queridos, para mim eu tenho pedido, Senhor, que eu possa fazer a tua vontade e não a minha.
que nesse tempo difícil onde nós passamos, onde nós estamos vendo pessoas passando por dificuldades, louvo a Deus pelo pessoal, algumas pessoas lá do Frei Damião, um abraço para quem estiver assistindo. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas que nós não sejamos tentados a fugir da vontade de Deus. Que em toda e qualquer situação, que o Espírito Santo de Deus me ajude e te ajude a se manter na vontade dele. E que a vontade dele prevaleça sobre todas as coisas. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração. É isso que eu gostaria que você recebesse como palavra hoje, que nós pudéssemos aprender juntos de alguém que fez toda a diferença na minha vida e com certeza fez na sua. E se você é alguém que está assistindo esse vídeo, que não tomou uma decisão, não conhece a Jesus, quem sabe você possa teclar. Eu queria muito contar para você o que Jesus fez por mim, as grandes coisas que ele fez e como ele pode nos ajudar nesse tempo de crise. Eu sei que nós temos muitas estruturas do Estado se movendo, mas o Estado não consegue dar conta do nosso coração. Quem cuida do nosso coração é Jesus. E quem sabe você possa tirar esse tempo e a gente conversar, você me mandar uma mensagem e a gente conversar juntos sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a vontade de Deus seja feita sobre a sua vida e que o Espírito Consolador de Deus te ajude a passar pela crise e por toda e qualquer crise. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Eu queria passar alguns recados importantes agora. Primeiro, alertada aqui pela minha esposa, enfermeira, né, que não deixa nada passar, ela diz, avisa para o pessoal cumprir as orientações das autoridades. Então faça isso, veja o que as autoridades na sua região estão orientando e obedeça o que eles estão orientando a fazer. Se estão restringindo o transporte, fique em casa, faça somente aquilo que eles estão orientando, tá bom? Nosso país é grande e nós temos orientações diferentes dependendo do município, mas seja cauteloso, sempre faça mais, né? Se puder, fique em casa mesmo e isso vai ser muito bom para você e para toda a comunidade. Amanhã, se você puder, dá uma curtida aí na página, né? Impressionante como várias pessoas estão, por causa disso, estão ligando depois. Então entra aí no Fazer Discípulos, dá uma curtidinha na página e isso vai ajudar a multiplicar também esses vídeos. Nós vamos poder conversar com outras pessoas. Olhem no site do Fazer Discípulos e do CAD Palhoça o vídeo que nós estamos colocando de pedidos. Nós estamos passando por um momento muito difícil, nós não podemos ajudar todo mundo, mas nós queremos ajudar quem está ao nosso alcance. E eu e a Maria José trabalhamos com a comunidade lá no Frei Damião, com crianças, e a nossa ênfase é criança, mas tem suas famílias, seus idosos. Por favor, considere a possibilidade de usar de misericórdia, de graça com essas pessoas, de se compadecer com eles. E se você puder ajudar ou conhecer alguém que possa ajudar, olha o vídeo lá, vai ser uma boa oportunidade de você usar de uma forma prática isso que nós estamos falando. Orem pelo processo de plantação de igreja. Te agradeço por esse tempo. Eu e Maria José estamos exercendo esse ministério de Fazer Discípulos, uma nova caminhada. Estamos orando por começar uma nova comunidade de fé. Que você esteja orando por mim, por ela e para as pessoas que estão me ajudando nesse processo. Orem pelas igrejas do mundo e de uma forma muito especial pelas igrejas que estão sendo afligidas nesse momento da crise mais forte. Na Itália, na Espanha, nós já temos tão poucas igrejas, tão poucos pastores lá, que você seja um intercessor pela vida desses homens e dessas mulheres. Nós temos muitos missionários lá, que você possa ser um intercessor por ele. E também depois que a gente encerrar, daqui a pouco a gente vai encerrar esse tempo, você pode usar o próprio Facebook para poder mandar os seus pedidos de oração, quem sabe compartilhar alguma dúvida, até conversar um pouco, mas aí a gente faz isso no particular, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde. Até amanhã, 19 horas, estamos começando esse pequeno tempo de compartilhar a palavra, tá bom? Convide outras pessoas para estar junto conosco. Deus te abençoe. Boa noite.